Olá, este é o curso de Price Action, módulo 9, Candles, sinalizadores e setups. O setup ele é dividido em duas partes. O contexto, que é a parte mais importante do setup, e poderia ser até mesmo a única. Eu diria que 90% do setup é o contexto. Então, você tem que sempre se perguntar em qual parte do ciclo do mercado você está. Você está numa tendência, numa forte tendência, numa fraca tendência? Ou você está numa lateralização? Você está bem no suporte ou na resistência? Para você encontrar um setup, você tem que poder responder essas questões. O que é o candle sinalizador? É um pequeno padrão de candlestick. Não é tão importante e não é o que as instituições estão utilizando. O que as instituições estão utilizando é o contexto. O mercado está subindo, as instituições estão comprando. O mercado está caindo, as instituições estão vendendo. Se o mercado está em lateralização, não há um consenso entre o preço entre as instituições. Existe um equilíbrio na oferta. Você nunca vai escutar uma empresa como Goldman Sachs e UBS, entre outras, falar que comprou porque viu um padrão Harami no gráfico, ou vendeu porque viu uma dark cloud, ou porque viu uma spinning top. As instituições não fazem a utilização desses padrões de candlestick. E nós temos que copiar o que as instituições fazem para poder ganhar dinheiro. Se você der uma rápida procurada por curso de trade no Google, você perceberá que a maior parte dos cursos ensina um padrão de candlestick. Não é à toa que a maioria dos traders não consegue ganhar dinheiro. Aqui vou mostrar como candles sinalizadores, em um mau contexto, não servem para nada. E pelo contrário, você tem que usar eles da forma inversa. Veja, no canto inferior esquerdo, eu coloquei uma linha horizontal amarela, indicando que é um bom candle sinalizador de venda. Porém, é uma forte tendência de alta. Eu já expliquei a vocês sobre pressão de compra. E vocês já estão aptos a enxergar a pressão de compra que está ocorrendo nesse ponto. Veja os candles anteriores. Não há motivo para entrar na venda, somente para entrar na compra. Este é o contexto, forte tendência de alta. Você não deve procurar por setups de venda, e sim por qualquer motivo para comprar. Os traders que venderam nesse bom candle sinalizador de venda colocaram seu stop na linha horizontal amarela que eu desenhei no gráfico. E veja que após os preços romperem esta linha para cima, geralmente vai formar um candle comprador forte. Por quê? Porque além das instituições estarem comprando, o stop loss dos traders serão atingidos, ajudando o mercado a ir na direção para cima. No outro dia, o mercado já abriu com gap para cima, deixando um padrão de venda, um candle sinalizador de venda. Porém, eu já ensinei a vocês, olha a pressão compradora que encontra-se este gráfico. Não há motivo para pensar em venda. E os traders que venderam, baseado neste candle de venda, colocaram seu stop acima, na linha horizontal do meio. E olha o que aconteceu quando os preços romperam esta linha para cima. As instituições que já estavam comprando
foram ajudadas pelo stop loss dos traders que venderam. Olhe, a terceira linha horizontal, aconteceu exatamente a mesma coisa. Olhe, a quarta linha horizontal, novamente a mesma coisa, assim como a quinta. Portanto, o contexto é muito mais importante do que o candle sinalizador. O candle que você entra no mercado, ele é considerado o candle de entrada. Essa é uma definição que estamos utilizando neste curso. O candle anterior ao candle de entrada é o candle sinalizador. E você só entra no mercado por causa que um sinal ocorreu. Os melhores candles sinalizadores são os candles de reversão. Veja os candles sinalizadores e de entrada. No número 1, é um excelente candle sinalizador de venda, porque é uma região de resistência, uma região de venda. Os comprados já demonstraram forte pressão. Desculpe, os vendidos demonstraram forte pressão vendedora. E o mercado estava numa região de resistência. O número 2 é a segunda tentativa do mercado ir para baixo. E é um outro bom candle sinalizador. O número 3 é um candle sinalizador perfeito. O número 4 é um bom candle comprador sinalizador. O número 5 é um outro bom candle sinalizador. Você deve sempre entrar com uma ordem de stop, nunca comprando a mercado em situações como essa. O iniciante sempre deve aguardar um candle sinalizador com o corpo na direção do trade que ele espera obter e entrar com uma ordem de stop no rompimento deste candle na sua direção. Então, no primeiro candle, no número 1, você deveria colocar uma ordem de stop abaixo do candle número 1 e aguardar o mercado romper o candle para baixo. Assim como no número 2, no número 3, no número 4, no número 5, 6 e 7. Aqui listo os requisitos mínimos para um candle sinalizador de compra. O fechamento tem que ser acima da metade do candle, sendo a metade para baixo um rabinho, ou o fechamento acima do preço de abertura, ou seja, um corpo comprador. Os melhores sinais de compra possuem abertura próxima ou abaixo do fechamento do candle anterior, evitando que ocorra a sobreposição dos candles, evitando que você opere numa região de lateralização, pois uma região de lateralização você deve vender no topo e comprar no fundo. E se você vê um candle sinalizador de compra numa região de lateralização, você vai ser emboscado. Onde você comprar vai ser onde os traders vão estar vendendo. O fechamento tem que ser bem acima do fechamento do candle anterior, mostrando pressão de compra, revertendo o fechamento do candle anterior ou dos anteriores, no plural. O rabinho inferior, caso ocorra no candle, tem que ser entre 1/3 a metade do tamanho do candle. Pequeno rabinho superior ou inexistente. Caso tenha muito rabinho na parte de cima, significa que os preços foram rejeitados. Essa informação é muito importante. O candle de entrada, transformando-se num grande candle comprador, confirma a sua leitura. Esses são os requisitos para os melhores sinais de compra. Porém, são raros ocorrerem todos esses requisitos em um único candle. Devem acontecer uns 2 ou 3 por dia. E olhe lá. Então, não aguarde operar apenas com os melhores sinais de compra. Aqui listam sinais ruins
e sinais bons. Veja na parte inferior do gráfico em verde que eu coloquei dois excelentes sinais de compra, que atendem todos os requisitos listados anteriormente. E logo acima coloquei um sinal ruim, que embora atenda a quase todos os requisitos, não atende um dos principais requisitos, que é a sobreposição. Perceba que ele sobrepõe o candle anterior totalmente e ainda o candle penúltimo em 50%. Veja também o segundo sinal ruim que eu coloquei acima do gráfico. É um candle comprador num contexto ruim e está sobrepondo o candle anterior em até 50% ou um pouco mais. Veja agora um pouco na parte de baixo um bom candle comprador, mas que não está satisfazendo o fechamento acima da abertura ou acima do candle anterior, mas continua sendo um bom candle comprador em um bom contexto. Esse contexto é um contexto de uma wedge. Agora veja um candle comprador bem abaixo da média móvel. É o último sinal que eu coloquei, sinal ruim. Está bem abaixo de uma resistência e sobrepondo quase 50% dos candles anteriores. Agora eu vou falar dos requisitos mínimos para um candle sinalizador de venda, que é exatamente o oposto dos candles sinalizadores de compra. O fechamento deve ser abaixo da metade do candle, ou o fechamento abaixo da abertura. Ou seja, um corpo vendedor. Melhores sinais de venda. É exatamente o oposto dos melhores sinais de compra. A abertura próxima ou acima do fechamento do candle anterior. Ou seja, não deve haver sobreposição com os candles anteriores. O fechamento bem abaixo do fechamento do candle anterior. Ou seja, mostrando pressão de venda. O rabinho superior entre 1/3 e a metade do tamanho do candle. Atenção, não fique preso muito a esse detalhe. Pequeno rabinho inferior ou inexistente. Este é um detalhe importante. Se o candle que você fez entrada transformou-se num grande candle vendedor, você fez a leitura correta do mercado. Mas nem sempre o mercado vai imediatamente na sua direção. Olhe este exemplo. Um bom sinal numa resistência, rabinho na parte de cima, pequeno rabinho na parte de baixo, corpo vendedor e o candle de entrada com um bom corpo vendedor. A maior parte das reversões não ocorre com o melhor sinal de compra, e nem mesmo com um único candle sinalizador. A maior parte ocorre com dois candles sinalizadores. Quando uma reversão é formada por dois candles sinalizadores, chamamos de sinal de dois candles. Os candles não precisam ser necessariamente consecutivos. Por que o sinal de dois candles funciona como os outros? Porque se você pegar dois candles de 5 minutos, um para cima e outro para baixo, verá que ele formará um bom candle vendedor no gráfico de 10 minutos. É como se você somasse os candles. Aqui neste gráfico eu coloquei em amarelo o padrão de dois candles. Veja que a maior parte das reversões ocorre com padrão de dois candles. E esse padrão pode ser uma inside bar, uma barra que rompeu o candle anterior para cima, ou uma barra que rompeu o candle anterior para baixo, mas não rompeu para cima. Evite operar barras que romperam para os dois lados do candle anterior.
Há apenas uma circunstância que você deve operar esse tipo de candle, e eu vou mostrar nos módulos seguintes. Um candle sinalizador precisa de contexto. Um forte candle sinalizador não é suficiente, como já te mostrei no início deste módulo. O contexto tem que estar de acordo. O contexto é o mais importante. O rompimento tem que fazer sentido. Se você está aguardando rompimento, você tem que aguardar um rompimento no sentido da pressão do mercado. Qual é o contexto em uma lateralização? É comprar na baixa e vender na alta. E scalp, ou seja, procure operações com risco-retorno igual a 1 e já defina seu alvo de saída. Já deixe sua ordem aguardando para sair. É a velha máxima: buy low, sell high, scalp. Não compre próximo do topo ou venda próximo do fundo, por mais bonito e lindo que seja o candle sinalizador. Porque a maioria das tentativas de rompimento irão falhar, não importa quão forte pareça a tendência dentro da lateralização, o mercado vai reverter. Lembre-se da inércia do mercado. Caso você esteja num contexto de forte tendência, não procure por reversão, pois a maioria irá falhar. Somente entre em trades a favor da tendência. E no caso de forte tendência, a maior parte dos candles sinalizadores vão ser fracos. E você terá que entrar mesmo assim. O contexto em fraca tendência, você deve procurar prioritariamente por trades na direção da tendência. Porém, dependendo do tamanho das oscilações, caso elas estejam grandes, você pode também procurar por trades contra a tendência. E assim você pode ganhar tanto na alta quanto na baixa, aproveitando muito mais o movimento do mercado. Se a tendência é de alta, mas é fraca, você pode procurar por venda. Mas atenção, é necessário pressão vendedora. E conforme nós vimos no módulo anterior, pressão vendedora, existem requisitos. São candles consecutivos do lado que você quer tomar. Olhe para a sua esquerda do gráfico e veja quantos candles consecutivos o lado que você quer tomar já conseguiu. Veja se os fechamentos estão sendo na mínima dos candles. Veja se está começando a ocorrer mais candles do lado que você quer entrar do que o lado da direção da tendência. Isso tudo são indicativos de pressão oposta, pressão contra a tendência. Se você está enxergando isso, é possível sim procurar candle sinalizador contra a tendência. Veja esses exemplos de candles sinalizadores de compra. No lado esquerdo, eu coloquei dois grandes candles sinalizadores de compra, que satisfazem praticamente todos os requisitos que eu listei. Porém, eles estão em um péssimo contexto. O primeiro está no topo do canal. O segundo, além de não ter tido rompimento para cima, teve um candle de reversão, ativando o setup de reversão, que eu vou explicar mais para frente. Os outros três que eu coloquei à direita do gráfico estão numa tendência de queda. E embora a sinalização seja boa, o contexto é péssimo. Olha este gráfico, você consegue dizer com certeza se o mercado está em lateralização ou em tendência? O contexto parece incerto. Minha incerteza lembra a lateralização. E nesse caso, a melhor coisa que você pode fazer é aguardar por segunda tentativa. Você aguarda o setup que está esperando acontecer. Quando o setup acontecer,
você não entra e aguarda por uma segunda tentativa. Olha o bom candle sinalizador de venda que eu coloquei nesta wedge de topo. Não entre, aguarde a segunda tentativa, e o segundo sinal apareceu poucos minutos depois, e ainda com um melhor preço de entrada. Ensinarei mais para frente o que são wedges. Olhe o contexto deste gráfico. Você consegue responder muito rápido. É uma tendência de queda. E olhe agora os candles sinalizadores. A maior parte deles são ruins, possuem rabinhos abaixo, ou são dojis, candles de lateralização. Mesmo assim, você tem que tomar o trade, porque o contexto é muito forte. O contexto é muito óbvio, os preços estão caindo, nós esperamos preços mais baixos, então temos que entrar na venda. Mesmo assim, você pode preferir por entrar numa segunda tentativa, que acontece onde eu coloquei as linhas horizontais vermelhas. Porém, nem sempre o mercado te dá a oportunidade de entrar numa segunda tentativa. O setup fraco precisa de uma forte sinalização. Portanto, se você quer comprar numa tendência de baixa, você tem que aguardar por um forte candle sinalizador e um contexto adequado, ou seja, tem que ter pressão no sentido contrário, tem que ter pressão compradora e tem que ser com um bom setup, um overshoot, uma wedge ou um fundo duplo, uma reversão maior. Porém, fortes setups não precisam de fortes candles sinalizadores. Em fortes tendências, candles sinalizadores na direção da tendência geralmente são fracos, como eu mostrei anteriormente. Portanto, não faça trades contra a tendência, mesmo que você tenha um bom candle sinalizador. Trades contra a tendência precisam de forte sinal de compra e de bom setup. Olha esse trade que eu fiz no dia 1º de dezembro de 2017. O mercado estava em forte tendência de alta, lateralizou por um período e rompeu para baixo, formando um padrão de wedge e um overshoot, mostrando um clímax de movimento. Todos esses setups que eu acabei de falar, eu vou mostrar a vocês nos módulos seguintes. O importante é que você entenda que formou um candle sinalizador de compra, seguido de um bom candle comprador. Não há dúvida, você tem que entrar na compra. Quando o candle sinalizador é fraco ou o contexto não é bom, você está com um fraco setup. Então, você tem duas alternativas. Ou você aguarda por um momento melhor, ou seja, você aguarda um rompimento, você aguarda por uma pressão no mercado que fique evidente e você possa definir, mudar a sua ideia de sempre posicionado para uma nova posição, ou você pode aguardar uma segunda tentativa. Em algumas ocasiões, é possível entrar no trade mesmo assim, por exemplo, a forte tendência, mas com um sinal fraco. Veja este gráfico. Havia uma lateralização e os preços romperam para baixo com dois fortes candles vendedores. E logo após, um candle sinalizador de compra foi criado. Porém, é um sinal muito fraco para esse contexto. E você tem aqui as opções que eu acabei de falar. Você pode aguardar um bom rompimento do candle anterior. Você pode aguardar uma segunda tentativa. Veja como o mercado seguiu. Em azul, eu mostrei a segunda tentativa. O primeiro número 2 à esquerda é a segunda tentativa do mercado subir. E logo justificaria uma compra. Mas um trader mais conservador não tomaria esta compra, pois está logo abaixo da média móvel.
Porém, ele teria percebido que agora ocorreram 3 candles seguidos, consecutivos, compradores, aumentando a pressão no mercado, pressão de compra. E depois teve 2 tentativas de derrubar o mercado, depois de ter tocado a média móvel. E também 2 tentativas de levar o mercado para cima. E na segunda tentativa, foi uma outra bela compra. O terceiro número 2 é a segunda tentativa. Na verdade, já é a segunda pernada do mercado para cima. O R eu coloquei no rompimento. O mercado rompeu o topo anterior, que foi na média móvel. Então, todas as possibilidades você poderia ter escolhido para entrar na compra, sendo uma compra cada vez mais conservadora. Quanto mais você aguarda para entrar no trade, mais conservador você é e maior a probabilidade de dar certo. Porém, quanto maior a probabilidade, maior é o risco. Seu stop loss vai ficando cada vez mais distante. Quanto menor a probabilidade, menor é o risco. O mercado não vai te dar nada de graça. Alguns traders preferem esperar pelo mercado sempre posicionado, que é o que eu expliquei. Quando você enxerga pressão, mais pressão em um determinado lado do mercado, você pode dizer que o mercado está sempre posicionado naquele lado. Por exemplo, nesse movimento, após os traders enxergarem diversos candles fechando próximos da máxima e depois 4 candles consecutivos fechando próximos da máxima, não há dúvida, o mercado está sempre comprado. E algum trade mais conservador pode ter comprado apenas após enxergar esses 4 candles consecutivos, fechando próximo da máxima. Só que lembre, você vai estar comprando no topo de uma tendência. Porém, ainda espera-se preços mais altos. Só que o seu stop loss vai estar no fundo, mais próximo, aonde eu desenhei em vermelho. Seria o stop loss mais adequado para esse movimento. Então perceba que o seu risco é maior, embora a sua probabilidade também seja maior. Quando você enxerga um setup fraco, você pode fazer 2 escolhas. Utilizar a mesma quantidade que costuma operar e a mesma distância do stop que costuma utilizar, ou você pode reduzir pela metade a quantidade que costuma operar e aumentar a distância do seu stop loss para até o dobro. Ou você pode utilizar a metade, mas utilizar o mesmo stop loss. Mas caso o seu stop loss seja atingido, você entra novamente, porém agora com a quantidade normal, ou seja, com o dobro da quantidade. E caso você entre com a quantidade menor, ou seja, a metade, e a operação vá na sua direção, você pode adicionar a outra metade na segunda tentativa, para poder ter um ganho com a mão cheia. Caso você escolha a quantidade usual e você é estopado, você tem que entrar novamente na segunda tentativa com a quantidade usual e com o stop usual. Agora, se você for estopado de novo na segunda tentativa, não entre na terceira, porque provavelmente você está numa lateralização. Veja este movimento que ocorreu no dia 1º de dezembro de 2017. Os preços chegaram numa região de topo e tentaram romper para cima e não conseguiram. No número 1, no gráfico, eu coloquei uma boa entrada, bem sensata, que seria um topo duplo, uma reversão maior. Porém, os preços ainda foram para cima, ocasionando stop loss de diversos traders. É possível enxergar até mesmo pelo tamanho do candle comprador que formou. E então,
ocorreu a segunda tentativa do mercado ir para baixo. Caso você tenha feito a escolha de entrar com a mão cheia, você foi estopado e depois tem que entrar no número 2, na segunda tentativa, de novo, com a mão cheia. Caso você tenha escolhido entrar com a metade, no número 2 você tem que entrar com o dobro. E outra forma seria ter colocado o seu stop mais distante, de forma que ele não teria sido atingido por este movimento. E no número 2 você teria colocado mais a outra metade. Veja agora este exemplo, no qual o stop loss não foi atingido. Mais um caso de reversão maior, de topo duplo, numa região de resistência. A primeira tentativa ocorreu no número 1, na primeira linha horizontal vermelha que eu coloco no gráfico. A segunda tentativa ocorreu na linha rosa, com o número 2, que eu coloco logo abaixo do número 1. Os traders poderiam ter colocado mais a outra metade do trade adicionado nesse número 2. Ou, caso estivesse inseguro, o mercado ainda deu mais uma alternativa, logo após o número 2 em vermelho. Os traders tiveram duas possibilidades de adicionar a posição. Caso você tenha escolhido colocar um stop mais longe do usual, maior, para não ser atingido pela segunda tentativa, e o mercado foi à sua direção, reduza seu stop loss para o que seria seu stop usual, pois este é o risco verdadeiro que você teria tomado, e ele é muito menor que o seu risco inicial. E o mercado vai trabalhar com o risco verdadeiro, e não com o risco que você estimou. Com isso, você vai ter um alvo menor, por causa da sua relação risco-retorno. A sua relação risco-retorno antes era muito maior. Com o risco verdadeiro, a sua relação risco-retorno vai ter um alvo menor. E com isso, você vai ter uma maior probabilidade de o seu trade sair vencedor. Veja este exemplo que eu acabei de mostrar. Imagine que eu fosse um trader que quisesse colocar o meu stop maior do que o risco verdadeiro, para aguentar uma possível segunda tentativa para cima. Então, o meu risco inicial seria a primeira linha horizontal acima no gráfico, e colocaria meu stop loss ali, que é o dobro do meu risco verdadeiro. Como o mercado não foi acima do meu risco verdadeiro, eu reduzo o meu risco inicial para o tamanho do risco verdadeiro. E o meu alvo passa a ser o tamanho do meu risco verdadeiro. Espero que tenha entendido esta parte do risco verdadeiro, pois ela causa muita confusão nos traders.